Alguns alunos falaram assim, Tudão, você vai poder falar de todo o regulamento de ICMS para nós? Não, não vou conseguir falar de todo o regulamento de ICMS com vocês. Tem algumas partes do regulamento até que são até interessantes, mas eu vou precisar, a princípio, só ir naqueles pontos que eu considero mais chaves para a prova. E eu creio que a gente está fazendo um curso bem completo para isso. Mas eu vou falar para vocês, a princípio, alguns artigos que nós temos aqui no regulamento, né, para a gente poder até tratar de todo o regulamento, e vou botar aqui na telinha para você, tá bom? Vamos explicar um pouquinho o que você tem em cada um. Os artigos 99 a 129, ou seja, praticamente 31 artigos, vão falar só de cadastro de contribuintes. Então, o cadastro de contribuinte do ICMS, ele acaba sendo a obrigação acessória mais importante dos contribuintes do imposto. Então, suspensão de cadastro, baixa de cadastro, inscrição inapta, inscrição estadual, tudo isso é falado aqui. Alterações de cadastro. Então, é uma obrigação acessória. Tem caído muita questão sobre isso na prova? Não tem caído muita questão. Por isso que a gente não vai dar ênfase a estudar isso aqui com vocês. Dos documentos fiscais, artigos 130 a 159. Documento fiscal, eu ficaria só preocupado com o documento fiscal eletrônico. Tá? Documento em papel, queridos. Muito raro agora de ficar caindo em prova, inclusive da GV, porque o documento em papel está deixando de existir, está sumindo, né? A mesma coisa dessa parte aqui, ó. Livros e documentos destinados à escrituração fiscal, artigo 160 a 180. Esses livros aqui são livros em papel. Livro em papel, pouca utilidade nós vamos ter para a prova. Né? Por quê? Porque no livro em papel, a gente, a princípio, nem tem mais. A gente não vai conseguir pegar um contribuinte com livro em papel. Então, para nós, pouca utilidade. E o que é esse regime especial de tributação? Nós temos um anexo só com informações a respeito de regimes especiais. Regimes especiais de tributação, nós normalmente temos duas circunstâncias. São regimes, hora de cumprimento de obrigações acessórias, hora de você dar uma enquadrada em alguns determinados estabelecimentos que dão trabalho ao Estado para poderem pagar seus tributos. Então a gente tem o regime especial de fiscalização e controle, e nós temos regimes especiais quanto a obrigações acessórias. São o mesmo nome, regimes especiais, mas são totalmente diferentes quanto às suas características. Nós temos um anexo aí que está no nosso regulamento, que é justamente sobre regimes especiais a respeito das suas obrigações acessórias, a respeito de determinadas operações com determinadas atividades e assim por diante. CFOP, você já ouviu falar sobre o CFOP? O que é o CFOP, professor? CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações. É um código que acompanha toda a saída de mercadoria, toda a prestação de serviço, cada um com a sua característica em especial. Então, toda nota fiscal vai ter que ser o código. Mas eu não posso fazer você decorar a tabela de códigos intensa que nós temos. Não dá, né? Alguma coisa eu até falo quando eu estou dando aula para vocês de auditoria fiscal, porque quando eu falar 1556, se você tiver uma nota fiscal com 1556, é uma compra de bem do ativo, bem de material de uso ou consumo. Se o cara se acreditar nessa nota, batom na cueca. Nós pegamos o cara. Pegamos o cara fazendo coisa errada. Tá certo? O que mais? Da fiscalização. Artigo 188 a 196. Se eu pudesse parar um pouquinho e dar uma olhadinha nessa parte da fiscalização, eu acho que ela mata questões de prova na prova prática. Na prova prática, você conhecer os artigos 188 a 196 é legal, porque vai falar quem você pode notificar, quem vai ter que prestar informações ao fisco, o que acontece quando você precisa apreender uma mercadoria, se ela vai ser levada a leilão ou não, o que acontece quando eu tenho que entrar na casa do sujeito, da casa do sujeito passivo, como que acontece, o que eu tenho que fazer para poder iniciar uma ação fiscal, tudo isso está na parte da fiscalização. Regime especial de controle e fiscalização. Lembra que eu falei de dois regimes especiais? Um é o regime especial quanto a obrigações acessórias. Outro é o regime especial quanto a obrigações principais. Guardemos os dois. Tá certo? Da apreensão de mercadorias. Então, quero saber sobre apreender mercadorias. Como é que eu vou fazer a apreensão de mercadorias? Também está no nosso regulamento. Eu acho interessante para a prova prática, principalmente na situação de ele colocar uma situação teórica, você pelo menos citar o artigo que fala da apreensão. Puxa, aí só alegria, né? Lembrando que a FGV gosta que você cite a legislação na prova discursiva. Então isso é muito importante. Das penalidades, artigo 209 a 221, levemos também para a prova. Tá bom, pessoal? Penalidades é o seguinte, não vou ficar decorando e nem vou fazer você ficar decorando as multas que nós temos no Estado. Custo-benefício para a gente aprender essas multas é muito pequeno, então seria um verdadeiro terror
eu fazer isso com você. Tá bom? Mas com isso eu desejo a vocês que fique tudo bem, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.